Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o surf. Qual é o objetivo da aula? Compreender os contextos históricos, culturais e o papel social do surf. Analisar as transformações históricas e tecnológicas do surf e suas relações com o contexto cultural, social, ambiental, político e econômico atual. Experimentar, fruir e vivenciar as práticas do surf. Então, o que nós sabemos sobre o surf? O surf, ou surf, a escrita pode ser com E ou sem o E, é um esporte feito na superfície da água, quer dizer, em cima da água. Seu nome provém da palavra inglesa surface. Basicamente, consiste no deslize pelas ondas do mar através de uma prancha. Então, temos lá uma foto mais antiga, né, retratando o surf já. Então, você sabe como surgiu o surf? Você tem ideia de como surgiu o surf? Qual que era a finalidade do surf? Conhece algum surfista brasileiro? Tem algum surfista que você falou em surf Brasil? Já tem aquele nome? Consegue identificar a relação do surf com a cultura e a sustentabilidade? O que tem o surf com relação do surf com a cultura e com a sustentabilidade? Então, vamos falar um pouquinho sobre a origem do surf. Não há consenso sobre a história da origem do surf. Então, ainda não há assim, um consenso sobre a origem do surf, mas a mais aceitável está relacionada com a criação de aparatos, motivada pela necessidade de sobreviver da pesca. Registros mostram que o surf já era praticado nas ilhas do Havaí pelos povos polinésios desde o século XII. Então, o surf veio da sobrevivência mesmo. Então né, lá no século XII, eles tinham uma prancha grande lá, que era para sobreviver, para pescar. Né? Então, os povos polinésios, eles já faziam isso. Outros achados históricos revelam que o surf foi levado para a Polinésia por antigos pescadores peruanos, que migraram do Peru para as ilhas polinésias. Os polinésios dependiam do mar para conseguir o sustento, por isso havia necessidade de construir embarcações para ajudar no trabalho. Porém, passaram a deslizar nas ondas havaianas com tábuas de madeiras também por lazer. E assim nascia o surf como conhecemos hoje em dia. Então, outra história aceitável é que o surf surgiu na Polinésia para a sobrevivência deles ali, e as pessoas começaram a ver que aquelas pranchas de madeira poderiam deslizar nas ondas. Então, na hora de lazer, na hora que eles não estavam usando para pesca, para ajuda da sobrevivência, eles estavam brincando, fazendo lazer lá sobre as ondas. Então, é uma história que também é relevante no surf. No início do século XX, surfistas havaianos como o Duque, de 1890 a 1968, começaram a divulgar a prática do surf. Gradativamente, a modalidade se expandiu para a Califórnia e o restante dos Estados Unidos, que se tornaram o centro da disseminação do surf no mundo. Então, quando o surf se disseminou para a Califórnia, foi para a Califórnia, então as pessoas começaram a tornar mais visível o surf, então acharam legal, e daí a Califórnia disseminou pelo mundo inteiro. Então, em 1768, o navegador inglês James Cook chegou ao arquipélago do Havaí e levou a ideia do esporte para a Europa. Então, James Cook chegou lá, achou legal aquele pessoal descendo com a prancha lá nas ilhas e levou esse esporte para a Europa. Vamos para a atividade número 1. Quais as influências culturais possibilitaram o surgimento do surf? Então, a gente percebeu ali que ele teve muita influência, o surf. Então, quais foram as principais influências do surf ali? Vamos lá, pessoal, vamos responder essa questão. Tempinho para vocês.
Voltamos, pessoal! E aí, conseguiram responder essa questão? Quais as influências culturais possibilitaram o surgimento do surf? Então a gente viu lá na história um pouquinho do surf, que ele surgiu lá na Polinésia, né? Nas ilhas da Polinésia. E que era, primeiro, para sobrevivência, eram embarcações para sobreviver. Então eles faziam umas embarcações de madeira, né? E faziam para sobreviver lá nas ilhas, né? Pela pesca, pela a sobrevivência deles mesmo. E algumas pessoas lá perceberam que aquelas madeiras deslizavam na onda e começaram a praticar o surf, o lazer. Então, no momento que eles não estavam pescando, né, que eles não estavam trabalhando com a prancha, eles estavam no lazer, descendo as ondas lá. Então, a influência cultural, sim, possibilitou o surgimento do surf. Muito, porque era para sobrevivência, né? E culturalmente aquelas pessoas da ilha da Polinésia usavam aquela prancha para pescar, né, para sobrevivência. E daí os europeus vieram e trouxeram a ideia. E essa ideia foi levada para a Califórnia, que disseminou pelo mundo. Então, mais ou menos isso que vocês têm que escrever aí na resposta de vocês. Continuando, no Brasil, considera-se que o surf começou a ser praticado na cidade de Santos, quando 3 amigos criaram em 1938 uma prancha de madeira e começaram a usá-la. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade do Rio de Janeiro recebia navios americanos, cujos marinheiros começaram a praticar a modalidade, gerando interesse dos cariocas pelo esporte que foi ganhando os adeptos. Então lembra-se lá que a gente falou sobre, né, na Califórnia, que foi lá onde disseminou o surf, né? Então, no Rio de Janeiro, muitas pessoas recebiam muitos marinheiros e eles tinham lá, no momento de lazer dele, a prática do surf. E os brasileiros acabaram se interessando por essa prática e ela foi ganhando adeptos aqui no Brasil, né? E também em Santos, quando os 3 amigos criaram uma prancha de madeira e começaram a usá-la aí mar afora. O Brasil figura entre os 3 países que mais se pratica o surf, sendo o 4º esporte mais praticado no país, reconhecido como modalidade olímpica em 2016, o surf estreou em 2021 nas Olimpíadas de Tóquio. Então, o Brasil, né, está entre aí um dos maiores, maiores praticantes de surf. Né? Os brasileiros são um dos maiores praticantes de surf. Está lá, ó, entre os 3 mais países que praticam surf. E é o 4º esporte mais praticado no país, né? Ele é reconhecido em 2016, o surf foi reconhecido como esporte olímpico e a primeira vez que ele estreou foi em 2021 nas Olimpíadas de Tóquio, sendo que o Brasil foi medalha de ouro com Ítalo Ferreira, que ele conquistou a medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio de 2021. Então, qual que é a ligação do surf e da cultura? O surf, enquanto prática corporal, evoluiu para se tornar um estilo de vida. Isto é, um conjunto de costumes, jeitos de falar, de vestir, de comer, de ouvir. Então, o surf, além de ser uma prática esportiva, uma prática corporal, ele também é um estilo de vida, né? Porque o surfista ele tem que morar na praia, para estar mais perto do seu local, né, de surf. Então, as pessoas que moram na praia normalmente praticam surf, né? As pessoas que praticam surf normalmente estão mais assim, uma roupa mais confortável, de chinelo, estão em lugares que são mais quentes, né? Porque o mar sempre fica um lugar próximo de mais quente aqui no Brasil, principalmente, né? Então, ele tem um estilo de vida também, né? Então, aqui, uma foto aqui mais antiga, né? Mostrando lá, ó, o pessoal aqui chegando e os surfistas ali, ó, pegando ondas, né? Então, é um estilo de vida também o surf. Ao fazer parte do movimento da contracultura das décadas de 1960 e 1970, o surf, praticado por jovens de classe média alta, se integra à defesa de um estilo de vida que questionava o consumo e a visão materialista da sociedade, capitalista, e propunha liberdade, amor livre e o retorno à natureza. Então, lá em 1960 e 1970, o surf era sinônimo de liberdade também. Então, quem praticava o surf se sentia mais próximo da natureza, se propunha a viver uma vida minimalista, né? Minimalista, ali uma coisa, né, sem muito consumo, questionava esse grande consumo, né? O que eu preciso para viver?
Ah, a pessoa fala uma prancha, um chinelo, o que que é, né? Então, era um estilo de vida com a visão de não precisar do materialismo, do consumismo dessa sociedade, né? E que fosse próximo à natureza. Surf e sustentabilidade. Qual é a relação do surf e da sustentabilidade? Aqui é bem legal, gente, que tem a evolução das pranchas, né? Então, no começo era uma pranchinha pequena, lá de madeira, depois ela foi para uma prancha ali maior, um pouquinho também de madeira, aí foi para um pranchão, né? Assim, mais afinado, ali de madeira também. Então ele foi evoluindo de madeira até chegar aqui, ó, que já não era mais madeira, né? Que é aquela resina que eles usam ali, derivada do petróleo, né? E ela foi diminuindo até chegar a essa prancha atualmente. Eles usam entre essa e essa prancha aqui. Então vamos ver aqui. Um elemento indispensável para a prática do surf é o equipamento, claro, né? Para se praticar o surf, você tem que ter a prancha. A prancha vem sofrendo inúmeras transformações no decorrer do tempo, como a gente viu aqui, ó. Então tem bastante transformação, várias transformações no decorrer do tempo. Feitas inicialmente de madeira, depois passaram a ser fabricadas com resinas derivadas de petróleo. Então, no começo era de madeiras e agora ela já é com resina de petróleo. Embora a mudança tenha contribuído na performance, o impacto do material no meio ambiente é negativo, né? Porque o impacto da resina de petróleo é negativo. Por isso, atualmente, há empresas e praticantes da modalidade que têm buscado desenvolver modelos de pranchas construídas com madeira oca, com novas tecnologias de engenharia. Então, a resina de petróleo, ela é ainda, né, ela tem um grande impacto no meio ambiente. Então, ela tem um impacto negativo, porque antigamente eram de madeira, então não tinha nenhum impacto. Então, hoje, com a tecnologia de hoje, e os engenheiros estão tentando construir uma prancha que cause menos impacto no ambiente, né? Então, que não precisa ser de resina. Então, tá ali, ó. Aqui nós temos uma notícia. Engenheiros surfistas de Florianópolis desenvolvem um modelo de prancha sustentável. Então, alguns engenheiros lá de Florianópolis, eles resolveram tentar fazer uma prancha, né, mais sustentável. Então, o produto é feito com materiais não convencionais e com a utilização de madeira na fabricação. E, além de tudo, né, resgata o início do surf, que era com a madeira. Então, vamos para a atividade número 2. Bom, a atividade número 2 é: cite um exemplo de como o surf pode contribuir para a preservação dos espaços naturais onde a prática do esporte acontece. Então, como que o surf pode contribuir para o impacto na natureza, né? Ali, para a preservação dos espaços. Ele pode. Qual que é essa sustentabilidade que ele provoca? Como é que ele pode ajudar a natureza, o surf? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, pesquisarem e para responder essa questão. Então, vamos lá.
Voltamos. E aí, qual a relação que você fez do surf para a preservação dos espaços naturais onde a prática do surf acontece? Então, o que acontece lá? Então, o praticante de surf, ele tem essa consciência e passa para as pessoas que estão em sua volta de preservar o mar, a areia, né, que não pode jogar lixo. Eles fazem algumas campanhas de preservação. Olha, não jogue lixo no chão. O surf tem que ser praticado. Aqui, como é que eles vão praticar o surf no mar sujo? Então, o surfista, normalmente, ele faz uma campanha entre seus pares, entre as pessoas ali, para a preservação dos espaços naturais. Porque o surf é um esporte de natureza, então, sem o mar, o surf não sobrevive, né? Agora, claro, tem alguns lugares que tem uma prática de surf que é indoor, né, que eles colocam lá, é coberto e tal, mas não é a realidade do surf, né? Surf é tecnologia. Então, como a gente estava falando lá, ó, a evolução do surf também garantiu a criação de piscinas com ondas, que geram condições perfeitas para a prática do esporte. Competições de alto nível, tanto com a etapa do circuito mundial profissional, realizado desse tipo de arena. O Surf Rush, de propriedade de ícone Kelly State, fica nos Estados Unidos. Então aqui, ó, tem uma criação de uma piscina que simula ondas, né? Alguns circuitos mundiais já foram feitos aqui, mas é um simulador de onda, né? Não é o mar, aquilo que a gente falou, né? Lá tem que preservar a natureza, porque a prática do surf, ela é no mar. E algumas manobras aqui, tem o tubo, que é o movimento que o surfista controla a velocidade de deslocamento na onda para se manter em pé. O aéreo, movimento em que o surfista executa a manobra do ar com voos. O floater, movimento em que o surfista desliza da prancha no alto da espuma da onda já quebrada. Então tá aqui, ó, a demonstração. Giros de 180 ou 300, quando o surfista gira em cima da prancha executando meio círculo ou um círculo inteiro em contato com a onda em forma aérea. E o que nós estudamos hoje? Estudamos o que é surf, né? Que ele é basicamente uma manobra nas ondas, ele fica praticado em cima, né, da onda lá. A origem do surf, que ele se originou nas Ilhas Polinésias. A história do surf no Brasil, né, que surgiu lá no Rio de Janeiro ou em Santos. O surf e a cultura, qual foi a cultura do surf. Surf e sustentabilidade, que a gente viu, né, que é importante preservar e cuidar o local que a gente pratica o surf. O surf e a tecnologia. E as manobras que o surf pode ser feita no surf. Essa aula nossa foi sobre surf. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.